Morgan acabou tendo também aí um resultado, acho que acima, surpreendendo, né, o que o consenso esperava, né? Pois é, Paula, o banco ele teve um lucro líquido de 12,6 bilhões de reais, agora no primeiro trimestre, provisões menores do que o projetado também pelo mercado. Tudo isso acabou animando os investidores, né? O banco fez provisão de 2,28 bilhões de dólares. E o mercado esperava algo ali acima de 2,3 bilhões de dólares. A gente ainda percebe que são grandes provisões, principalmente por conta do cenário bastante desafiador que o sistema bancário dos Estados Unidos ainda ultrapassa, mas pelo menos as provisões vieram menores do que o esperado. E as ações do JP Morgan disparavam quase 6% agora no pré-mercado. Não só o JP Morgan e a BlackRock, também o Wells Fargo trouxe resultado melhor que esperado, né, Paula? Exatamente. O lucro aí de Wells Fargo, na verdade, o lucro líquido de Wells Fargo, Felipe, é de 5 bilhões de dólares. O número foi, na verdade, 32% maior, inclusive, do que havia sido registrado no primeiro trimestre do ano passado. A ação estava caindo agora há pouco no pré-mercado, antes da divulgação dos resultados. Agora passa a subir quase 3%. Essa temporada de resultados, principalmente com os bancos, Paula, ajuda os investidores perceberem como que está a saúde da economia americana, como você bem trouxe no comecinho aqui dessa divulgação dos resultados. E aí, com os números divulgados nessa manhã, os releases das empresas trazem a percepção de que a economia americana segue com base saudável. Os consumidores ainda estão gastando e os negócios estão em boa forma. No entanto, há algumas nuvens de tempestade, como os analistas têm falado lá dos Estados Unidos, estão sendo monitoradas desde o ano passado e essas nuvens permanecem no horizonte. A turbulência no setor bancário, inclusive, aumenta grande parte dos riscos. Os bancos provavelmente devem controlar os empréstimos à medida que se tornarem mais conservadores antes de uma crise possível de desaceleração. Além disso, o fluxo de depósitos por meio de instituições financeiras americanas é a principal preocupação dos analistas e investidores nesse trimestre. Isso ocorre justamente porque os bancos menores enfrentaram pressão no mês passado, quando clientes buscaram a segurança percebida de megabancos, incluindo JP Morgan e Bank of America. Inclusive, Paulo, eu estava até conversando com o Fábio Fares ontem, né? A gente fez o nosso programa semanal de investimento no exterior, o Portfólio Global, e ele falava que esse movimento foi muito perceptível nos Estados Unidos. Quando o Silicon Valley Bank quebrou, quando o Signature Bank quebrou, First Republic Bank quebrou, outros bancos menores começaram a enfrentar grandes dificuldades, os investidores, mesmo que percebendo que os reguladores fariam aportes, não deixariam os bancos quebrarem, eles foram lá e retiraram grande parte das suas economias desses bancos menores e levaram para bancos maiores. Levaram para JP Morgan, levaram para Wells Fargo, para o Citigroup, levaram para grandes bancos americanos, mesmo que isso significasse rendimentos menores. Porque os bancos menores, eles davam rendimentos próximos aos Fed Fund Rates, são esses, que é a taxa de juros lá nos Estados Unidos, próximo de 4,5% ou 5% ao ano. Os bancos grandes, percebendo essa movimentação, não pagam esse fluxo financeiro. Eles pagam 0,5%, 1%. Então, os grandes bancos têm acesso aos Fed Fund Rates em taxas maiores, de 5%, e estão pagando para os investidores cerca de 1%. Os investidores não querem mais saber, pelo menos na visão do Fábio, dessa história de quero ter esse dinheiro, os 5%, eu não quero mais ter essa grande taxa de juros. O que eu quero é a segurança. Está pesando o risco. Eu quero a segurança dos grandes bancos. Exato. Eu quero a segurança de ter por trás um JP Morgan, eu quero ter por trás um Wells Fargo, eu quero ter por trás toda essa segurança que os grandes bancos, se os pequenos já estão protegidos pelos reguladores, a gente viu o Janet Yellen falando que não vai deixar quebrar, o próprio Jerome Powell falando que não vai deixar quebrar. Então, se os pequenos estão sendo socorridos, quem dirá os grandes bancos, né? Então, os investidores americanos tiraram suas economias, tiraram o dinheiro do cofrinho lá dos pequenos bancos e migraram para os grandes bancos, mesmo que isso impacte na rentabilidade.